Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alegria, irmãos e irmãs, estar nessa noite, nessa live, com todos os irmãos e irmãs espalhados na nossa diocese, mas principalmente aqui, região Santo Antônio, para compartilharmos da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, através da palavra. Que nessa noite o Espírito Santo possa falar aos nossos corações tudo aquilo que é propósito de Deus, tudo aquilo que é vontade de Deus para nós enquanto seus filhos, homens e mulheres chamados por Ele para estar na sua presença. Quero compartilhar com os irmãos um texto que está na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 15. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo número 1, versículo de número 15. E depois também da carta de São Paulo, também aos Efésios, no capítulo 3. Queria pedir para você, irmão e irmã, neste tempo de graça, permitir que o Espírito Santo falasse ao seu coração nessa noite. Permitisse que o Espírito Santo convencesse você a respeito daquilo que é a vontade de Deus, o propósito de Deus a nosso respeito. Que a palavra do Senhor possa nos convencer nessa noite. Que a palavra do Senhor possa vir, habitar o meu coração e fazer com que eu me renda, que eu permita que Deus me dê esse entendimento. Por isso, convido você a acompanhar comigo Efésios, capítulo de número 1, versículos 15 ao 18, que diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os cristãos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança foste chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. É interessante que Paulo escreve à comunidade de Efésios, como também João escreveu lá no Apocalipse. E Paulo começa olhando para a comunidade e intercedendo por ela, orando por ela. Paulo vê, como no Apocalipse, virtudes na comunidade. Paulo se alegra da fé que os irmãos de Efésios têm no Senhor Jesus e do amor fraternal com eles se relacionam. E é interessante que Paulo vai dizendo, vendo tudo isso, eu rogo a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê espírito de sabedoria. Perceba que Paulo está orando por uma comunidade cristã. Paulo não está orando por uma comunidade de gentios. Paulo não está orando por um povo que não conhece a Deus. Paulo está orando por uma comunidade que conhece a Deus. Paulo está orando por uma comunidade que tem vida cristã, vida no Evangelho. E é interessante que Paulo pede que Deus dê espírito de sabedoria. Se Paulo está pedindo para que Deus dê, significa que a comunidade não tem. Significa que naquele momento, Paulo percebe que uma comunidade que tinha fé no Senhor Jesus, uma comunidade que tinha amor fraternal, estava faltando sabedoria. É interessante perceber, irmão, que cada um de nós, enquanto homens, mulheres de Deus, muitas das vezes nós estamos preocupados, nós temos se ocupado em discutir, argumentar, onde deveríamos aprender e se orientar. E nessa noite, é o que Deus quer para nós. Nessa noite, o Senhor quer nos ensinar e nos orientar. Diante de todas as circunstâncias, diante de todos os acontecimentos, nós precisamos deixar com que Deus fale ao nosso coração para que nós possamos aprender verdadeiramente aquilo que a palavra está dizendo.
E Paulo olha e vai dizer, olha, Deus precisa dar a vocês espírito de sabedoria. E mais ainda, vocês precisam receber revelação do conhecimento dele. Veja, irmãos, Paulo começa a olhar para a comunidade e começa a dizer àqueles irmãos, olha, nós precisamos dessas virtudes do Espírito para a nossa vida. E aí, irmãos, é interessante que quando Paulo escreveu essa carta, Paulo estava preso na cadeia. Em nenhum momento, em todas as cartas de Paulo, você vê Paulo orando, pedindo bênção material. Todas as vezes que Paulo ora pela igreja e pelos irmãos, Paulo pede bênção espiritual. E nessa noite nós queremos ser abençoados espiritualmente pela graça de Deus, pela vontade misericordiosa de Deus nas nossas vidas. Mas para isso, irmão, nós precisamos permitir que esse Espírito nos convença. É uma questão de ser convencido, não é uma questão de ponto de vista. E essa é uma das grandes tentações nossa enquanto irmãos. Cada um de nós tem o seu ponto de vista. No meu modo de ver, no meu entendimento, perceba, sempre nós colocamos o eu na frente. Sempre o eu está à frente daquilo que deveria ser a vontade de Deus a nosso respeito. Então, por isso, não é uma questão de ponto de vista, é uma questão de ser convencido pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo aos irmãos, olha, é preciso um espírito de sabedoria. E neste tempo, enquanto homem, mulher de Deus, temos que ter sabedoria. Diante de tantas realidades, diante de tantas coisas que estão acontecendo conosco em todos os sentidos, sem a sabedoria de Deus, nós podemos se tornar tolos. Sem a sabedoria de Deus, nós podemos nos tornar, irmão, incoerentes com a nossa fé, incoerentes com aquilo que nós cremos e professamos como verdade de fé. Por isso Paulo olha e vai dizer, ó, eu estou rogando. No verso 17, Paulo vai dizer, ó, eu estou rogando que o Senhor vos conceda. E se ele está rogando, é porque não tinha. Vocês precisam de entendimento das coisas. E se tem uma coisa que nós precisamos nessa noite, irmão, é discernir. Nós temos muitas informações, verdade, mas essas informações que nós temos a respeito de Deus, a respeito da fé, a respeito da palavra, tem que transformar o nosso entendimento. Porque se o nosso entendimento não for transformado, as circunstâncias a qual eu e você estamos vivendo vai aniquilar a nossa fé. E essa era a preocupação de Paulo. Era isso que Paulo queria que a comunidade de Éfeso entendesse. Mesmo tendo fé no Senhor Jesus, mesmo vivendo a realidade da fraternidade entre irmãos, Paulo vai dizer, olha, está faltando sabedoria, está faltando revelação do conhecimento. De quem? De Jesus na vida de vocês. E aí, irmãos, se você atentar comigo no versículo 18, que ele ilumine os olhos do vosso coração. Perceba que Paulo está falando de uma realidade interior. Paulo está falando que Deus precisa iluminar não os olhos da nossa visão, mas os olhos do nosso coração. Porque agir com o coração significa agir com o espírito. Então Paulo está falando assim, ó, que Deus dê a vocês iluminação espiritual. E o que nós precisamos nessa noite, enquanto irmãos, enquanto mulheres de Deus, é permitir que esse Espírito Santo de Deus ilumine os olhos do nosso coração. Para quê, irmãos? Paulo vai dizer, olha, precisa iluminar os olhos do vosso coração. E Paulo vai dizer, para quê? Para que compreendais a que esperança vocês foram chamados. Aqui, irmãos, está o tesouro desta mensagem. Paulo está dizendo, se os olhos do vosso coração não forem iluminados, vocês não vão compreender a qual esperança nós somos chamados. E a qual é a esperança a qual nós somos chamados, irmãos? A esperança a qual nós somos chamados é a esperança da vida eterna. Sem isso, irmãos, nós vamos ficar presos a essa realidade da vida terrena e material.
Sem isso, nós não vamos ter esperança. Sem isso, nós vamos viver de expectativas. E o que tem frustrado os irmãos, o que tem desanimado a igreja, cria-se expectativas, e expectativas não correspondidas gera frustração e desânimo. Por isso que muitos de nós, por isso que Paulo estava dizendo à comunidade: olha, se Deus não iluminar os olhos do vosso coração, vocês não compreenderão. O que? A que esperança vocês foram chamados? Irmão, irmã, que me vê e que me ouve, a nossa esperança está na eternidade. A nossa esperança está na vida que há de vir. A nossa esperança está no reino glorioso de nosso Senhor. Mas por que nós não conseguimos viver isso com graça? Por quê? Porque nós criamos expectativas a respeito dessa vida material finita e terrena. Paulo estava dizendo para a comunidade: irmãos, se os olhos dos vossos corações não forem iluminados, vocês não vão compreender. A pergunta é, agora para mim e para você, nós estamos compreendendo os tempos? Nós estamos compreendendo a vida? Como compreender a vida? Nós compreendemos a vida a partir das expectativas, ou nós compreendemos a vida na esperança da eternidade? Paulo olha para aquela comunidade de homens e mulheres de Deus. Mais uma vez eu quero recordar a você, não era comunidade de gentios, era comunidade de cristãos, era homens e mulheres que já tinham Jesus no coração, fé. Eram homens e mulheres que já praticavam a fraternidade e o amor. Mas Paulo vê algo grave naquela comunidade. Se Paulo está pedindo que Deus ilumine os olhos do coração, significa que os olhos do coração da comunidade estava em trevas, não em luz. E quando os olhos do nosso coração entram em trevas, irmãos, nós perdemos o foco da eternidade e começamos a viver somente para esta vida finita e material. E aí Paulo vai dizer aos irmãos: olha, vocês precisam saber, compreender a que esperança vocês foram chamados. Quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos. A nossa realidade é a eternidade. Sim, passamos por as realidades terrenas, enfrentamos as circunstâncias terrenas, mas o nosso coração deve estar na eternidade. Só assim nós vamos suportar os intempéries. Só assim nós vamos compreender e entender que nesta vida, como Jesus disse em João 16:33, no mundo há vez de ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, coragem, eu venci o mundo. O que está nos vencendo? Por que nós estamos sendo vencidos pelas circunstâncias temporais? Aqui, irmão, é preciso que eu e você permita. Um dia, lendo um livro do padre Antônio Vieira, ele vai dizer assim: servo bom de argumento é ruim de relacionamento. Servo bom de argumento, ele é ruim de relacionamento. E nós vivemos com muita argumentação e pouca convicção. É por isso que nós questionamos tudo. É por isso que nós sempre estamos frustrados, insatisfeitos e desanimados. Porque ao invés de gerar convicção, nós criamos argumentos a partir do nosso ponto de vista, a partir do nosso modo de ver. No meu modo de ver é assim, na minha forma de ver é assim. Veja, eu sempre me colocando em primeiro lugar. Por isso Paulo vai dizer: olha, se os olhos dos vossos corações não forem iluminados, vocês não vão compreender a qual esperança vocês foram chamados. E por isso, irmão, que vivemos em crise, e por isso que vivemos em conflitos, porque nós não compreendemos a esperança a qual nós somos chamados. Santo Agostinho vai dizer que a morte, ela só pode operar de uma forma parcial naquele que entendeu a eternidade. A morte só pode operar do lado de fora, porque do lado de dentro o cristão já vive a eternidade. Agora, irmãos, a pergunta é: por que Paulo escreve isso para uma comunidade cristã? Por que Paulo escreve isso para uma comunidade que professava a fé em Jesus? Porque Paulo viu que a comunidade estava se desviando do propósito. Paulo viu que a comunidade prestava mais atenção na situação do que na sua condição. Hoje, nós vivemos uma situação difícil, verdade.
Mas qual é a minha condição? A minha condição é de filho de Deus passando e vivendo as situações. Por isso, a minha condição é superior do que a minha situação. A situação atinge todos nós, mas a nossa condição de filho de Deus nos dá força e graça para poder superar. Mas agora o problema é que nós não entendemos assim. E aí Paulo olha para a comunidade e vai dizer: olha, vocês são ricos. Eu moro num bairro chamado Cidade de Aristóteles, muitos dos irmãos sabem. Bairro Fundão de Carapicuíba. E quando eu falo para as pessoas que eu sou rico, as pessoas pensam que eu moro em Alphaville, Tamboré. Eu sou rico, irmão, eu sou milionário. Porque eu sei qual é a minha herança. Agora você se entende rico a partir da sua conta. Você se entende rico a partir da casa que você mora. Você se entende rico a partir dos bens que você tem. Essa relação com Deus de crédito e débito é cegueira de coração. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, Deus está nos chamando, nós precisamos despertar. Tudo isso que está acontecendo não é para nos aniquilar, é para nos despertar, para nos aperfeiçoar, para vivermos mais com graça a nossa vocação e o nosso chamado. Mas é interessante, irmãos, que nós sempre vamos para o evangelho na perspectiva de crédito e débito. Se eu fizer isso, eu vou ter crédito. Eu não fiz isso, eu estou em débito. Por isso que a nossa relação com Deus é uma relação de deficiência. E aí Paulo vai dizer: olha, os olhos do coração de vocês precisam ser iluminados, vocês precisam de discernimento, e nesse tempo nós precisamos muito de discernimento. Mas o que está acontecendo com a gente consegue perceber, mas não consegue discernir. Essa é a tentação dos últimos dias, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, chamados por Deus, como a comunidade de Efésio, percebe tudo e não discerne nada. Esse está sendo o problema. Percebe que o marido é isso, percebe que o filho é isso, percebe isso no grupo, percebe isso na igreja, mas não discerne nada. Por quê? Porque os olhos do coração não estão iluminados. Com os olhos do coração, sem a luz de Cristo, sem a luz do Espírito, nós percebemos, e perceber, o mundo também percebe. Perceber, os filhos da treva também percebem, mas discernir pelo Espírito não. Por isso Paulo está dizendo aqui que Deus ilumine os olhos do vosso coração, que nessa noite de graça, que nessa região, a você, irmão, irmã, homem, mulher de Deus, chamado aonde quer que você esteja, que Deus ilumine os olhos do seu coração, para que você possa discernir e parar de perceber, para que você possa deixar com que a convicção do Espírito venha e parar de argumentar. Aí, irmãos, Paulo diz à comunidade: olha, é preciso enxergar o que está por detrás. O aparente, todo mundo vê. O que está por detrás de tudo isso que está acontecendo? O que está por detrás das circunstâncias e das situações a qual eu e você passamos? O que está por detrás dessas realidades que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho, na sua vida espiritual? O que está por detrás? É preciso discernir o que está por detrás. Eu sempre faço uma dinâmica e levanto a minha Bíblia e falo para os irmãos: o que é isso aqui? A maioria das pessoas fala: a Bíblia. Eu falo: não. O que é isso aqui? É a palavra de Deus? Não. O que é isso aqui? É o livro sagrado? Não. O que é isso aqui? É Deus vivo? Não. O que é isso aqui? Isso aqui é uma árvore. É uma árvore que foi cortada, que foi picotada, que foi retirado celulose, que foi feito papel e que foi levado numa gráfica e que foi imprimido as letras da Sagrada Escritura. Irmãos, o aparente, o coração em trevas vê. Paulo viu que a comunidade não estava enxergando o que estava por trás, e Paulo falou: olha, vocês precisam de um coração iluminado. Vocês precisam, lá em Colossenses 1:9, ele vai dizer: vocês precisam de penetração espiritual. Sabe por que nós estamos assim? Sabe por que nós não entendemos? Quando nós somos ofendidos, quando nós somos caluniados, ao invés de nós glorificarmos a Deus, nós ficamos magoados. Sabe por quê? Porque está faltando penetração espiritual. Porque Jesus disse: bem-aventurado quando fizerem isso com você. Jesus falou que não era para você se magoar, Jesus falou que era para você se alegrar. Bem-aventurado quando você for perseguido, bem-aventurado quando fizerem você chorar.
Mas o que acontece? Por falta de iluminação espiritual, tudo isso tem nos desanimado. Significa que nós não fomos convencidos pelo Evangelho. Significa que nós falamos dele, mas não conhecemos ele. Significa que nós temos informação a respeito dele, mas não conhecemos ele na sua realidade. Paulo começa a olhar para a comunidade e vai dizer para a comunidade: olha, irmãos, é preciso que vocês recebam iluminação nos vossos corações, para que nós possamos compreender a que esperança nós somos chamados. Você foi chamado à vida eterna, irmão. Está difícil, não está fácil para ninguém. Está difícil. Mas a nossa esperança é a eternidade. Por favor, irmão, nós temos procurado ser atendido. Nós temos procurado o favor de Deus. Mas nessa noite nós queremos a vontade de Deus. Aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Que o Espírito ilumine os olhos do seu coração. O que você tem procurado? Ser atendido, o favor de Deus ou a vontade de Deus? Homem de Deus, mulher de Deus, jovem, ancião, mulher de Deus, que possa ter 30, 40, um mês no nosso movimento, não importa. O que você tem procurado? Ser atendido, o favor de Deus ou a vontade de Deus? Paulo olha para a comunidade e vai dizer: é preciso que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, senão nós não vamos compreender que Ele nos chamou para a eternidade. Ele nos chamou para a eternidade. Convido você também a pegar comigo aí capítulo 3, versículo 14 também. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. E aqui, irmãos, para nós irmos concluindo, eu quero pedir mais uma vez que você permita que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Paulo continua escrevendo aos Efésios, e aqui no capítulo 3, versículo 14, Paulo fala assim: por esta causa eu dobro os joelhos em presença do Pai, a qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. Nós estamos aqui, eu vim de Carapicuíba para essa realidade de Osasco, da região Santo Antônio, mas todos nós, espalhados nessa diocese, espalhados nesse Brasil, nós somos família de Deus. Por quê? Porque temos Deus como nosso Pai, temos Jesus Cristo como nosso irmão, a Virgem Maria como nossa mãe e o Espírito Santo como nosso guia. Então nós somos irmãos, somos família. Aí Paulo continua dizendo assim no versículo 16: para que vos conceda. Mais uma vez, Paulo olha para a comunidade, se ele está pedindo para Deus conceder, é porque está faltando, porque não tem. E nessa noite você precisa olhar para a sua vida. Eu prego o Evangelho há 26 anos. Eu sou casado há 22 anos. Eu trabalho, eu tenho vida social, familiar. Mas Paulo está olhando e falando assim: ó, eu estou orando, pedindo para Deus conceder. Então Paulo viu o que estava faltando. O que está faltando nessa noite para você, irmão? O que está faltando para você nessa noite, irmã? Servo, serva de Deus dessa região, dessa diocese, homem, mulher de Deus, o que está faltando? Paulo está orando para Deus conceder, e Paulo viu o que estava faltando, e Paulo diz o seguinte: para que Deus conceda segundo o seu glorioso tesouro, para que sejais fortalecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Essa é uma das grandes tentações do nosso movimento. Nós crescemos muito do lado de fora, mas não crescemos do lado de dentro. Do lado de fora, carisma, do lado de dentro, caráter. E o que nós precisamos é o caráter de Cristo impresso em nós. Porque militar carisma na carne era o que mais a comunidade de Coríntios fazia. A comunidade de Coríntios tinha todos os dons, mas era a comunidade mais carnal da Bíblia. Por isso, irmãos, Paulo está dizendo: olha, vocês precisam ser fortalecidos no vosso homem interior, porque Jesus diz em Marcos 7:21, que é do interior do homem que procede todos os males. Aonde está o mal? No mundo? Não, o mal está no coração do homem. E da onde vem o mal? Aí Jesus vai dizer: adultério, assassinato, mentira, cobiça, tudo isso vem de dentro, e é isso que torna o homem impuro. Então veja, Paulo está dizendo: se vocês não forem fortalecidos pelo Espírito no seu interior, vocês serão mal. E o que nós estamos sendo, irmão?
Enquanto homem e mulher de Deus, o que nós estamos sendo? Pergunte-se a si mesmo. Eu pergunto a mim mesmo o que eu estou sendo em todas as realidades a qual eu estou inserido, quanto homem, como pai, como esposo, como servo de Deus, como um cristão na sociedade. O que eu estou sendo é de dentro para fora, irmão. Mas nós aprendemos a fazer as coisas de fora para dentro. E de fora para dentro é aparência. É de dentro para fora que é a nossa essência. Se nós não fomos fortalecidos no seu espírito, em vista do crescimento do homem interior, é preciso crescer no interior. Mas nós queremos crescer no exterior, porque quem cresce para fora, cresce para se exibir para os homens ver. E muito do que a gente faz é para se amostrar. Irmão, o que nós nos tornamos é o que vale, não é o que nós fazemos. O que eu estou fazendo aqui não significa nada para Deus. É o que eu me tornei. Isso aqui é uma missão, é um dom que Deus me deu para servir. Ô irmão, Deus olha para mim a partir daquilo que eu me tornei, não a partir daquilo que eu faço, porque também no Evangelho de Mateus, capítulo 7 lá, quando vai dizer, muitos virão em meu nome, e dirão, Senhor, Senhor, não preguei em teu nome, Senhor, Senhor, não expulsei demônio em teu nome, Senhor, Senhor, não fiz milagre em teu nome. 3 ministérios, perceba, 3 ministérios, pregação, intercessão e libertação. E Jesus olha para eles e fala, eu não vos conheço, operário do mal. Faz em nome de Jesus, mas não tem Jesus. Faz em nome dele, mas não tem ele. E quantas vezes eu preguei em nome dele, e quantas vezes eu orei, estou falando de mim, irmão, sem apontar para ninguém, estou dizendo de mim, a partir do que eu conhecia. Sim, fiz em nome dele. E Jesus disse que não era mentira. Jesus falou, tudo certo, vocês fizeram em meu nome, mas eu não conheço vocês. Paulo está dizendo, olha, é preciso fortalecer no interior, mas nós olhamos para o exterior, nós olhamos para essa crise, nós olhamos para tudo que está acontecendo, nós olhamos para as perseguições da igreja, no grupo, tal, nós olhamos para tudo, e ficamos fracos por causa do que está acontecendo do lado de fora, onde nós deveríamos estar fortalecidos do lado de dentro. Eis o problema, as circunstâncias exterior afetam o meu homem interior. Por isso nós não fazemos como Paulo disse, em todas as circunstâncias faz o quê? Dai graças. Eu aprendi no tempo da abundância, mas eu aprendi no tempo da penúria. Eu aprendi a passar por todas as coisas, porque sou mais que vencedor naquele que me chamou. Esse tem sido o problema. Esse tem sido o grande trauma que tem afetado homens e mulheres de Deus. E Paulo está orando aqui, vocês precisam ser fortalecidos no vosso homem interior. E aqui no versículo 17 ele vai dizer assim, ó, que Cristo habite pela fé. Presta atenção, que Cristo habite pela fé. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito das coisas que a gente não vê. Então Paulo está dizendo assim, olha, que Cristo habite pela fé. Pergunta, Paulo olha para uma comunidade cristã que tinha fé no Senhor Jesus, que falava do amor, mas que Paulo vê que Cristo não habitava no coração deles. A pergunta que a palavra vem para mim e para você nessa noite, Cristo habita no seu coração? Ou ele se hospeda? Você é uma habitação ou uma pensão? A pergunta fica para mim nessa noite, eu que prego o evangelho há 26 anos, Cristo habita em mim, ou ele simplesmente olha para mim e vê uma pensão, que ele vem, passa uma temporada e vai embora. É isso que muitas vezes nós parecemos, que somos uma pensão, mas nós não se tornamos uma habitação, que Cristo habite pela fé. Pela fé, nós somos habitados por quem? Quem habita o nosso coração neste tempo? Se tem 2 coisas que a sociedade mostrou, que a sociedade está preocupada nesse tempo de pandemia, é com o corpo e com o bolso.
Duas coisas que revelou que o país inteiro está preocupado. Com o bolso, dinheiro, e com o corpo, saúde. É lícito? Sim. Mas nós que cremos, diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. A pergunta é, irmão, você hoje é habitado ou seu coração tem uma placa, aluga-se? O que mais nós vemos hoje? Homens e mulheres de Deus com placa no coração, aluga-se. E se o seu coração está com placa para alugar, eu preciso te dizer que no capítulo 12, versículo 43 ao 45 de São Mateus, vai dizer que quando um espírito ruim sai de um homem, ele vai dar uma volta no mundo, volta com 7 espíritos, e aí ele volta naquele coração que ele saiu. E se aquele coração estiver vago, ele entra e o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior. Então, se o teu coração está disponível para alugar, você pode ser habitado por uma legião de demônios. Assim diz o Evangelho. Por isso Paulo está dizendo que Cristo habite pela fé. E muitas vezes você quer ver, e a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. A gente quer ver as coisas dando certo para a gente. A gente quer as coisas sendo favorável para nós. E por isso que muitos de nós estamos frustrados. E por isso que muitos de nós estamos insatisfeitos. E por isso que muitos de nós desanimamos. Sabe por quê, irmão? Porque nós queremos que as coisas deem certo para mim. E Paulo está dizendo, é preciso que Cristo habite pela fé em vossos corações. Aí Paulo usa 2 termos. Arraigados e consolidados. Na Bíblia de Jerusalém vai dizer enraizado e fundamentado. E aqui Paulo faz lembrança a 2 realidades. Enraizado de árvore e fundamentado de edifício, de casa. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Mais uma vez, Paulo está escrevendo para uma comunidade cristã. Paulo estava, irmão, preso, algemado, no corredor do martírio, com o pé na sepultura e olhando para a guilhotina. Todas as necessidades estavam sobre Paulo. E Paulo estava orando para os irmãos. Um homem condenado à morte. Ele estava no crepúsculo do jogo. Ele estava pronto para perder a cabeça. E orando e intercedendo pela igreja. E nós, irmãos? E nós? Perceba, este homem no corredor da morte, pronto para perder a cabeça, olhando para o reino, olhando e orando pelos irmãos. E nós, o que estamos fazendo, irmão? O que nós estamos fazendo neste tempo? A sua oração é mais voltada para si ou para o reino? Você se coloca diante de Deus pensando em si primeiro ou no reino de Deus? Por isso Paulo vai dizer, olha, vocês precisam estar enraizados. Perceba uma coisa, presta atenção. A árvore pode ter folhas. A árvore pode até ter frutos. Mas se ela não tiver raiz na tempestade, ela é arrancada. Ah, irmão, e muitas vezes as folhas servem para se exibir. Se não tiver enraizado e raízes profundas neste tempo de tempestade, é arrancado. E quantos dos nossos já foram arrancados? Quantos que ficaram pelo meio do caminho nas tempestades e os intempéries da vida, que nenhum de nós estamos isentos de passar? Porque o próprio Paulo passou. Dias depois que ele escreve isso, Paulo é decapitado. Paulo é morto. Mas com o coração cheio de esperança. Ah, irmão, o teu coração está cheio de esperança ou de tristeza? O teu coração está cheio de esperança ou de angústia? O teu coração está cheio de esperança ou de ansiedade?
Ah, irmãos, como nós podemos testemunhar para o mundo que Cristo nos habita, se nós estamos carrancudo, reclamando de tudo, murmurando contra tudo, apontando tudo? Irmão, o que nos habita é outra coisa, menos Cristo. O que nos habita não é Cristo. O que tem nos habitado são os nossos desejos, as nossas satisfações e realizações. E quando isso não acontece, o que tem nos habitado? Frustração, decepção e desânimo. É isso que nós temos encontrado no meio da igreja. E é isso que Paulo estava vendo na comunidade de Éfeso. E Paulo vai dizer, olha, é preciso estar enraizado, como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, irmão, ele crescia 1,5 metro para dentro da terra e 4 centímetros para fora. É 1,5 metro para baixo e 4 para cima. Nós não. Nós crescemos 10 para fora e 1 milímetro para baixo. Porque nós queremos ser visto. Nós queremos que os homens vejam o que a gente faz. E quando os homens não veem, a gente faz publicidade de nós mesmos. Ah, irmãos, que evangelho que nós estamos lendo? O nosso evangelho está pelo avesso. E o Espírito Santo precisa desavessar o evangelho na nossa vida. Jesus disse que era descendo, descendo, descendo. Mas nós queremos subir, subir e subir. E quanto mais sobe, o tombo é maior. Irmãos e irmãs, Paulo olha e fala para a comunidade, olha, está enraizado. Está enraizado, o vento vai soprar. E a árvore pode estar cheia de folha. Pode estar até com fruto, mas se não tiver raiz, vai ser arrancado. E é isso que tem acontecido. Você está enraizado no seu matrimônio, irmão. Ou seu matrimônio é de folha. É palavra de ciência para quem me ouve. O seu matrimônio é folha. Se o seu matrimônio for folha, vai soprar e você vai ser arrancado. Ah, irmão e irmã, preste atenção. Enraizar. Folha é para se exibir. Muito dos frutos também, muitas vezes, dá fruto sim, mas o fruto na tempestade não te mantém. Só as raízes na tempestade te mantêm. Porque o fruto é consequência de uma graça imerecida que nós recebemos de Deus. O fruto é consequência de uma graça imerecida que nós recebemos de Deus. Agora as raízes não. Por isso, irmão e irmã, é tempo de enraizar. E Paulo vai dizer também que nós precisamos estar fundamentado, consolidado. E aqui, irmão, eu estou num ambiente de 2 andares. O que dá sustentação para esta capela é o fundamento. E o que é o fundamento? O fundamento é o escondido. Uma capela bonita, pintada, com a decoração sacra, tudo certo. Mas o que sustenta esse prédio é o fundamento, é o escondido. E o que sustenta você é o aparente. Por isso que muitos, quando tocam no ministério, tocam no dom, acaba a vida para eles. Por quê? Porque tinha a sua vida no aparente, não no fundamento que é o escondido. É no escondido. Paulo estava dizendo para a comunidade, olha, vocês precisam estar fundamentados. Irmão, em um edifício, quanto maior o edifício, mais profundo e mais consistente deve ser o fundamento. E neste tempo, sabe o que Deus está querendo conosco? Nos fundamentar. Sabe o que Deus está querendo? Eu trabalho com obra e muitas vezes eu vejo, para um edifício sair, precisa se colocar estacas. E aí vem uma empilhadeira e vai batendo um peso na cabeça da estaca, batendo, até aquela estaca chegar num ponto onde ela não tem mais recalque. Mas o que acontece com a cabeça da estaca? Fica totalmente deteriorada. Sabe por quê, irmão? Porque só assim nós vamos ser consolidados. Mas por que não está acontecendo conosco? Porque nós entendemos Jesus para nos preservar. Nós queremos um Jesus que preserve a gente. E na verdade Jesus veio aniquilar a gente. Se você tem procurado ser preservado, eu queria dizer para você, você está lendo o Evangelho pelo avesso. Jesus veio nos aniquilar. Quem quiser me seguir, negue-se. Primeira coisa, acaba com eu, negue-se. Segunda coisa, pega a sua cruz.
Depois, segue-me. Segue-me. O caminho está pronto, irmão. E o caminho leva para Jerusalém. Em Jerusalém, todos nós vamos ter que entregar a vida. Ninguém vai ser contemplado em Jerusalém. Em Jerusalém, a vida vai ser tirada de nós. A vida temporal vai ser tirada para nos ser dada a vida eterna, a nossa herança, a nossa riqueza. Paulo diz isso para os irmãos, que Cristo habite pela fé, enraizado nos seus corações. Eu quero concluir essa noite com você, irmão, da região Santo Antônio e todos que me ouvem. É tempo de enraizar e fundamentar a nossa fé. Assim era a fé dos santos. Os dias são maus. Os acontecimentos que está atingindo eu e você são sérios. E se nós não estivermos enraizado e fundamentado no Evangelho e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos aguentar. Nós não vamos aguentar. Por favor, irmão, negue-se. Negue-se. Você quer ver? Um dia eu estava falando com pregadores e eu falava assim, irmão, eu tenho pregado só perdição nesse tempo. A palavra que me vem ao coração é que nós precisamos de perdição. E quando nós falamos de perdição, os irmãos já pensam em pecado, coisa errada. Mas foi isso que Jesus disse. Quem quiser salvar a sua vida, deve o quê? Perdê-la. Mas nós criamos um evangelho do quê? Do ganho. Nós queremos ganhar um marido bom, uma esposa boa, um filho bom, um trabalho bom, um grupo bom, uma igreja boa, um ministério bom. Nós queremos ganhar. E por isso que nós estamos cada vez mais frustrados, desanimados. Porque Jesus ensinou que nós tínhamos que perder tudo. E só perdendo tudo é que nós vamos encontrar. O quê? A vida. E a vida está no interior, não no exterior. Nessa noite, que essa região seja enraizada e consolidada no Evangelho. Que nós, enquanto irmãos, que nós, enquanto diocese, que nós, enquanto homens e mulheres chamados, podemos permitir que o nosso homem interior cresça. E que nós possamos viver todas as realidades que são próprias do Evangelho. Termino. Paulo, acorrentado, preso no corredor da morte, vendo a guilhotina, sabendo que a cabeça ia separar do corpo. Paulo estava preso, mas não estava inativo. Quero perguntar para você, neste tempo que nós estamos privados dos nossos grupos de oração, privados das realidades, você está inativo, irmão? Paulo, preso, acorrentado, estava operante na graça e no poder do Espírito. E você, irmão, e você, irmã, você está inativa, você está vivendo lamentação ou está cheio de convicção, espalhando fé. É preciso que nessa noite nós sejamos confrontados com o Evangelho. Eu sempre digo, o Evangelho não veio nos acariciar, o Evangelho veio nos confrontar. Sabe para quê, irmão? Para nos aperfeiçoar e nos transformar naquilo que é vontade e propósito de Deus para a nossa vida. Nenhum combatente é treinado em rede. Nenhum combatente vai para o campo de batalha, sabe com quê, irmão? Com leque se abanando. Não. Todos que vão para as trincheiras do campo de batalha vão armados. Porque a luta, a batalha é árdua. Mas nós temos a certeza da eternidade nessa batalha que nós estamos enfrentando. Por isso eu concluo chamando você, homem e mulher de Deus da região Santo Antônio. Permita que Deus habite no seu coração pela fé, fazendo você se tornar um ser enraizado e fundamentado. Que o fundamento da sua fé seja inabalável. Saiba que tudo que nos acontece não é para nos destruir, é para nos aperfeiçoar. Ah, irmão, tudo, está entendendo? No quartel onde eu servi, o tenente dizia assim, ó, qual parte do tudo você não entendeu que é tudo? Nessa noite, tudo que te acontece não é para destruir, é para aperfeiçoar. As perseguições, as privações, as provações, as tentações, as dificuldades, tudo é para me aperfeiçoar, não é para me destruir. No meu homem interior, eu saio fortalecido.
no meu homem interior, eu saio enraizado e fundamentado. Que o Espírito Santo convença você aí, na sua casa, aonde quer que você esteja, ou se depois você vai ouvir isso. Mas saiba, é um tempo de duas verdades para a região Santo Antônio e para toda a nossa diocese. Enraizar e fundamentar a nossa fé no Evangelho e em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos viver com graça e esperança a nossa vocação, que é a eternidade. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos, diante desse mundo em crise, desse mundo desesperado, sermos canais de graça e paz para este mundo que precisa encontrar isso em nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por esta noite, por esta palavra e pelo convencimento que o Senhor traz aos nossos corações. Bendito seja o Senhor pela região Santo Antônio, pelo nosso grupo de oração e pelos irmãos que permanecem firmes na certeza e nessa esperança que a palavra nos trouxe nesta noite. Nós entregamos mais esta noite, mais este momento da pregação e a vida do irmão Edivaldo na presença do nosso Senhor e rezamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós colocamos as nossas vidas e rogamos a todos os nossos familiares pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmãos.